gente tem milhões de coisas que a gente quer falar, mas óbvio, né, que a treta com Virgínia Fonseca semana passada tomou as redes sociais e você que faz questão de dizer, eu não vivo de internet, não encham meu saco, né? E ainda tô aqui correndo o risco de tomar bronca de manhã, né? Então, a gente sabe, a minha mãe também é pernambucana, né? Meu país Pernambuco, toda a família da minha mãe também. Então, mais uma coisa maravilhosa que Joana traz para o mundo. Mas explica pra gente, assim, por que que você resolveu se meter nessa treta, porque você sabe que falar com, né, esse tipo de influência o negócio meio que foge do controle, né? E aí vem todo tipo de gente falar com você. Eu acho que pessoas como Virgínia e esse nicho de influenciadores não têm seguidores, eles têm discípulos, assim. Essa relação meio que tem com pastor de igreja, sabe? Eu acho que é muito parecida essa relação, né? Ela não é saudável de maneira nenhuma. E é uma incapacidade de refletir criticamente, né? Quando eu falo sobre o fato de eu não trabalhar na internet, não é tipo eu sou melhor do que os outros porque eu não trabalho na internet. Não, é justamente o contrário, é para mostrar o absurdo. Tipo, mesmo eu não trabalhando na internet, eu estou recebendo oferta disso, é um dinheiro muito fácil, muito rápido o tempo inteiro. Então imagine o quanto que essa mulher não está, né? Quanto que estão oferecendo para ela. E eu não consigo entender, tipo assim, eu não consigo entender. A gente vive num país de dimensão continental, o país é gigante, o país é desigual, e as pessoas acharem que existe caminho rápido para ganhar dinheiro, entendeu? Eu não consigo compreender, eu não consigo conceber. As pessoas podem me colocar no espectro político que você quiser diante disso, me chamar do que for, mas eu me recuso a normalizar esse tipo de coisa, né? E todo método, né? Do que ela vestiu, de como que ela sentou. Eu estava olhando hoje de novo, assim, quando falam da revista Piauí, ela tira como se fosse uma revista tititi de fofoca. Ela sequer sabe o que é a revista Piauí, o valor da revista Piauí, sabe, para o jornalismo político. Então, assim, é de uma ignorância, assim, é como se fosse um bípede circunstancial, tá ligado? Tipo, e eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa tem esse tamanho, cara. Né? Então eu fico muito pé da vida. Minha mãe fica brava comigo, porque manhã, desde cedo, manhã fala tipo assim, Joana, cuida das tuas cebolas. Ela sempre fala isso. Você fica querendo descascar a cebola dos outros. E eu entendo, porque descascar a cebola, que é cuidar da própria vida, a gente chora muito, né? Porque cortar a cebola faz a gente chorar. Só que às vezes a gente vai ter que cortar a cebola do outro, velho, entendeu? Ou pegar essa cebola podre e, tipo, jogar fora. E essa questão das bets, ela é uma epidemia. E ela tratou aquilo como se fosse uma oferta de mercado, entendeu? Ela usou aquilo para vender moletom em garrafa, sabe? Então, cara, e eu trabalho com integridade no esporte, né? Manipulação de resultado é um problema seríssimo de integridade no esporte. As bets, elas são um problema, joguinho, mas as bets também, de patrocinar esporte, é absurdo, é gigantesco, é bizarro, tipo, não dá. Vocês sabem que eu sou filha de um pai viciado em jogo, em corrida de cavalo. Muitos dos problemas lá de casa vinham disso. Perdeu muita coisa, muita briga. Ele nunca foi fisicamente violento, mas assim, ele foi um homem super amoroso, muito doce, mas a gente entendia que não podia competir com os cavalos. A gente perdia, sabe? Minha mãe escondia comida na casa da vizinha, tinha uma série de problemas familiares, assim. E eu fico imaginando, eu pensei nisso hoje de manhã, quem teria sido meu pai com um celular na mão, podendo jogar todos os minutos do dia? Porque para jogar ele tinha que se deslocar, ir até o jockey, fazer a aposta. Então, tinha um movimento. Ele com um celular na mão, podendo jogar a todo instante, eu acho que teria sido, eu não sei, eu não tenho nem, já foi tão ruim, sabe? Como poderia ter sido pior? Poderia, né? Então, a gente está diante disso, assim, a gente tem que riscar o chão agora, sabe? Sim. Eu vi o... E tem várias coisas, assim, a entrevista de Paparico que fizeram, que os nossos parlamentares fizeram com a Virgínia, na CPI, ela esteticamente diz muita coisa a respeito do que vamos enfrentar. Não tem ninguém disposto a enfrentar. É um teatro, né? Esse enfrentamento é um teatro. Por outro lado, a gente fica vendo também pessoas usando essa
É esse momento para limpar a própria imagem, Cauã Raymond, que anunciou que vai devolver, não vai aceitar. E que mais Vai me abrir chamou a mão de atenção? 20, desculpa, amiga, só Isso, um parênteses, é isso, 22 milhões de reais por ano. é O isso. Por contrato do ano? Cauã Raymond. Por Ah, ano. Aí eu fico pensando, se uma Bet, que eu nunca ouvi falar, pode pagar 22 milhões de reais para uma pessoa, quanto dinheiro esse povo tá ganhando, né? Mas Isso. desculpa, amiga, só um Não, parênteses. é exatamente isso. O que mais me chamou a atenção não é ele usar isso para limpar a própria barra, né? Isso é hipócrita e, enfim, a gente já até naturalizou essa hipocrisia. Mas é o valor. É esse valor, sabe? Esse valor não existe, gente. Isso não. O que mais a gente precisa para viver? Você precisa de quanto para viver decentemente? Então, a gente está numa lama, numa lama. E é muito importante, sim, riscar o chão agora, porque a gente vai precisar se colocar de que lado estamos dessa lama. Acho que a gente, enquanto humanidade, já passou por situações muito difíceis e conseguiu sair de algumas, né? Eu não vejo uma rota de fuga, mas talvez haja, e talvez ela passe por esse posicionamento, né? Porque, sim. no fim, são mulheres lá na ponta, né, Joana, que estão sendo. Eu vi o que minha mãe passou para comprar comida, por exemplo. É isso, acaba a mulher que paga essa conta. Sim. Um outro ponto também, Emília, eu estava falando com um amigo meu que o pai também teve esse problema de jogo. Estava falando sobre questão de uso de droga. Ele falou, Jonas, a diferença é que no jogo você percebe que o dinheiro vai saindo muito rápido. Com o uso de droga é uma coisa mais gradual. A pessoa, quando vai utilizando droga de uma maneira que não é recreativa e vai se tornando dependente. Com o jogo não tem isso. É um vício que ele é muito mais rápido, ele é muito mais visceral, né? Então, a crueldade maior, tá? A gente saber que a gente saiu de uma pandemia, o país em crise, um país desigual, e é logo aí que isso começa a crescer, entendeu? E uma outra coisa também que assim que acaba comigo é essa imagem do influenciador, né, que coloca tudo em nome de Deus, né? Tipo assim, eu conquistei isso Sim. aqui porque Deus está olhando para mim. Eu fico pensando que Deus cruel é esse, né? Que escolhe alguém como você, né, para ser, sei lá, a figura da teoria da prosperidade, enquanto tem milhões e milhões de brasileiros independentes. Qual é a lógica desse Deus, né? E não é somente ela é a maior hoje, né? Eu acho que pode dizer que ela é a maior influenciadora do Brasil em termos de Acho, alcance, de tudo. acho que é. Eu não tenho nem Ela, ideia do que Neymar, ela né? faz, eu não sei de onde ela surgiu, mas acho que sim. Ela é, ela é. E outra coisa, a esposa do Neymar, 24 horas depois, posta do Bet, propaganda de Bet. Esposa do Neymar, pô, essa mulher precisa de dinheiro? Tipo assim, sinceramente, é isso que eu fico pensando, como você falou, Mili, tipo assim, o quanto mais que essas pessoas precisam? Tipo assim, qual é o teto? O que é ter uma vida confortável, assim? Eu não consigo entender, assim, né? E eu fico pensando, Joana, você, assim, como atleta, quando você olha para um, assim, o caso do Bruno Henrique, que obviamente vai ser julgado ainda, né? Foi indiciado, mas com as mensagens, troca de mensagem que tem, do Paquetá, esses casos que vão surgindo, de caras que já ganham milhões assim, de salário, o cara não precisa da propaganda, ele, assim, o salário dele, o esporte, já dá para ele uma qualidade de vida acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E aí esse cara, assim, para ajudar um familiar com 10 mil, com 200 mil, ele comprometer a integridade dele como atleta. Então, se você que é atleta, né, foi atleta e trabalha com integridade no esporte, assim, como é que isso concatena na sua cabeça, assim? Match fixing não é muito uma área em que eu estudo a fundo, né? Mas o que eu leio, assim, eles falam que esses casos, eles são mais exceção à regra. A regra, por exemplo, no futebol brasileiro, é geralmente atletas que não são muito bem remunerados. Então, Série B, Série C, Série D, esses atletas estão mais propensos a manipular a partida. O tênis tem uns dados interessantes também, porque tem muita manipulação de resultado no tênis, a Interpol entra para poder investigar e tal. Mas eu acho que a gente volta para essa pergunta: se você já tem, velho, você já chegou, você tem uma vida tranquila para o resto da sua vida, aonde está o limite, né? E aí, Milha, eu até te pergunto assim, quem é que tem poder para chegar para essa galera e tipo assim, fala, cara, aqui não dá mais, tipo, passou de todo o limite ético, moral, não tem necessidade, olha, eu não sei, tipo, seria o quê nessa CPI?
um pai de família que perdeu tudo do lado da Virgínia, será que isso seria suficiente para ela entender? É um senador mais bem treinado para fazer as perguntas certas? Porque, pô, podiam ter apertado muito mais ela e o outro influenciador também. Tipo assim, o que a gente Claro, faz? claro, Como é que o Estado brasileiro pode agir melhor, né? O que toca sim. a cabeça dessa galera? É onde a gente se afeta, né? Nesse É. lugar do. É perverso isso que você está fazendo. Eu acho que, em relação a ela e a pessoas como ela, tem aquele conceito de você nunca vai entender uma coisa que você é paga para não entender. O Uhum. salário dela depende do não entendimento. Então, mesmo se ela entender, ela não vai entender, para poder continuar ganhando esse dinheiro. O que eu acho é que talvez a gente devesse fazer um recuo e entender que sistema é esse que faz a gente, primeiro, acreditar que mais é um imperativo moral. Precisamos de mais. Um carro não é bom. Meu vizinho tem 2, então ele é melhor do que eu vou ter 2. Uma fazenda não, eu quero um latifúndio, eu quero agora 2. O que é que faz a gente achar que Uhum. mais é melhor? Porque é um sistema que está esgotando trabalhadores e trabalhadoras. O cara morreu outro dia, gente, no vagão do metrô. Ele morreu esmagado em São Paulo, na linha Lilás, que é uma linha privatizada. E a vida segue, é um trabalhador que morreu. A gente está trabalhando assim, e aí vem uma coisa como apostas e diz: tem aqui uma saída para você. Aposte. Então, por exemplo, as séries C e D serem o núcleo talvez maior, né, do futebol, de manipulação de resultado, é porque o nosso futebol ele é também piramidal. Tá tudo na série A, um pouco na série B e dane-se as outras séries. Mais da metade dos jogadores e das jogadoras profissionais ganham um ou 2 salários mínimos. É tipo 2%, isso que a gente chama de jogador bem-sucedido, que ganha, Bruno Henrique, Gabigol, esse cara é 2%. É uma classe precarizada também. É tipo a gente falar da polícia, assim, é precarizado. Será que a gente melhoraria as nossas polícias se o salário fosse decente? Se houvesse mais proteção, se houvesse mais educação? Então, eu não sei, me parece tudo um teatro, sabe? A gente fingir que está regulando as bets. Que a gente está fazendo? Poder apostar em número de escanteio, em cartão. É óbvio que isso é Eu não vejo mais um cartão ser aplicado sem desconfiar. Olha que Não, com horror. a odd passando atrás, né? Com a odd passando Isso, atrás na placa de campo, né, gente? No LED ali. É. isso. Então eu Não, fico pensando, como sair disso? Eu devolvo para você, Joana. não, então eu e Lu, a gente reflete muito sobre isso, assim. Eu não sei, eu tô falando aqui conversa que eu tenho com ele desde quando a gente saiu do Brasil, assim. Será que a gente não é muito influenciado pela lógica dos Estados Unidos na América Latina? Porque desde que a gente mudou para cá, a Alemanha é um país capitalista, né? A coisa do consumo é menor. A coisa do reuso de coisas, de você É. comprar coisas usadas, sabe? Tipo, o meu filho tem 5 anos, ele já viu que tem uns mercados e que as crianças pegam suas roupas que não dá mais, e tênis que não dão mais, e brinquedos que não querem mais, e as crianças vendem com esse dinheiro que eles compram um outro brinquedo, sabe? Então, eu percebo uma coisa menos perversa aqui. E não tem uma ambição. Tipo, os meus vizinhos, assim, eles não vivem para trabalhar, sabe? Eles abrir o sol, tá todo mundo. Ninguém vai trabalhar mais para ganhar mais, entende? Eu não Uhum. sei se a gente, na América Latina, a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, e aqui é um pouco menos, talvez aonde eu esteja, uma cidade menor. Mas a minha coisa do consumo, ela diminuiu. Tipo, eu tinha carro quando eu estava no Brasil. Aqui hoje eu posso ter carro. Para que eu vou ter um carro? Eu não preciso de um carro. A minha bicicleta não é a melhor que tem. Eu poderia ter uma bicicleta elétrica, mas a minha tá me levando para os lugares, entendeu? Tipo, para que eu vou. Você entendeu? Eu acho que eu comecei. A Sim, gente começou a refletir mais sobre isso, né? sim. Não sei, cara. Eu concordo plenamente com você. Assim, eu morei um tempo na Alemanha quando criança. A minha irmã morou muito tempo aí também. Enfim, tem uma relação. Tem uma relação também, acho, também de segurança social,
né? Tem escola, tem saúde, você tem um mínimo de estrutura, de transporte, de coisa que, assim, né? Eu não preciso juntar um dinheiro, porque se eu ficar doente eu vou falir, como é no caso dos Estados Unidos, né? É o maior caso de maior razão, maior motivo de falência pessoal nos Estados Unidos é contas ligadas à saúde. A pessoa fica doente, vai para um hospital, não tem plano de saúde, quebra, né? E eu acho que a gente tem essa coisa mesmo, né? Do consumo, da compra. E aí eu vejo, porque na construção desses ídolos, desses atletas, você falou, né, do Neymar, é um ótimo exemplo, das pessoas, quando a gente critica, dizendo, você tem inveja. Isso é direto, Você né? tem inveja dele. Você, Joana Maranhão, você só pode ter inveja de Virgínia Fonseca, porque você não tem o que ela tem. Então, assim, que régua é essa que eu tô medindo as pessoas, que a referência de sucesso de quem eu quero ser não é o Mujica, é o Neymar. É a gente medir, todo mundo faz isso, né? É difícil a gente refletir que eu não estou medindo o outro a gente mede pela própria régua, né? Eu acho que vale para a gente também, do fato da gente achar tão absurdo aquilo, é porque a gente está medindo pela própria régua, mas eu acho que a nossa régua moral, não, tenho certeza, ela é mais justa, né? Então é melhor que a gente continue medindo pela nossa régua. Mas é absurdo isso, porque e é para tudo, né? As pessoas, a gente pode criticar as pessoas, a gente só tem que buscar fazer isso da forma mais respeitosa possível, e quando for absurdo a gente precisa falar, a gente precisa cobrar das pessoas, ainda mais pessoas que têm esse alcance gigantesco como ela tem. Né? Se eu criticar algum companheiro de equipe da natação, por exemplo, não significa que eu estou com inveja daquela pessoa. Estou criticando aquela pessoa, sei lá, por alguma atitude escrota, por exemplo. Quando eu vi galera da natação, da seleção brasileira, comemorando a primeira eleição de Bolsonaro. Eu falei, velho, entendeu? É barata votando em inseticida. Dá 2 meses o cara fecha Ministério dos Esportes. Eu não estou com inveja de você. Não é porque você é medalhista olímpico e eu não. Eu acho que você não tem consciência política. Acho que você não está reconhecendo o quanto que o Ministério dos Esportes e o Estado brasileiro foi importante, foi fundamental para a sua medalha olímpica, colega. Não tem nada a ver com isso, né? Então é uma imaturidade muito grande, assim. E, sinceramente, eu teria pavor de ter que trabalhar com internet. Eu vejo o que vocês passam e eu não sei como é que vocês aguentam. Entendeu? Eu não daria conta. Então, assim, sinceramente, eu tenho pavor dessa coisa porque é uma exposição, vocês têm uma coragem que eu não tenho, de estar toda hora na internet colocando a opinião lá, entendeu? Então, assim, colega, não é inveja, entendeu? Não é inveja, eu não quero isso. Mas eu continuo com o meu direito aqui de falar que você está sendo escrota, velho. Porque esse negócio de rede social, assim, influenciadores, pessoas que seguem outras e fazem tudo que elas falam, coloca a gente num lugar da gente ter que criticar, por exemplo, alguém como o Neymar, que tem um alcance de uma usina, né? E fala merda. Fala merda o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. Não há por onde a gente tentar salvar. E assim, eu fico muito dividida porque eu vi ele jogar com 14 anos e eu me emocionei, porque ele o talento é fora de série. É muito raro que apareça alguém com esse talento para jogar bola. Mas o cara foi por um caminho que eu quero só que ele pare de falar. Para de falar, porque a cada vez que ele abre a boca, ele está influenciando muita gente. Sim. Então a gente fica nessa situação. Quando ele vai lá e fala, vamos votar no Bolsonaro, fez uma dancinha e é tudo tão infantilizado, assim, como é que a gente não vai falar? Como a gente não vai berrar, né? É um pranto, assim, em nome de um caminho alternativo para que a gente se sustente nesse mundo enquanto espécie. É disso que se trata, sabe? Quando a gente fala disso, assim, e quando a sua mãe fala, é maravilhosa essa frase, né? Não descasca a cebola do outro, né? Fica na sua cebola. É isso mesmo, mas a questão é a nossa cebola. É a cebola dos caetanos de vocês. Isso. É a cebola das minhas sobrinhas e dos meus sobrinhos. Porque em que mundo eles vão viver? No mundo em que primeiro o futebol e o esporte competitivo ele vai morrer. Morrer, gente, assim. Vamos continuar tratando assim? Eu estou vendo, gente, textos esportivos serem escritos para apostador. O texto é escrito para que aquela pessoa aposte. Tá aqui as odds. Toma aqui a odd, a chance desse time ganhar, a chance daquele time ganhar.
E aí eu lembro do meu pai lendo, assim, A Vida Turfista. Meu pai tinha um negócio de livros assim, e cheio de um coisa que se chamava A Vida Turfista, porque ele se convencia de que se ele estudasse os cavalos, e da onde o cavalo veio, e quanto o cavalo engordou, quanto o cavalo emagreceu, quem vai ser o jockey do cavalo, era uma escolha racional. Ele não estava Que ele apostando. estava no controle, né? Ele Uhum. estava no controle. Então, esses textos são escritos para que o apostador ache que ele está no controle. Olha aqui, não é um jogo. Você vai ganhar, porque é só você ler isso aqui direitinho que você vai. É muito cruel. E quem é Perverso. afetado, as pesquisas estão dizendo, são homens da classe C e D. Por quê? Porque são pessoas que estão desesperadas por sustentar a família. E a gente pode fazer o recorte é o homem que tem que sustentar a família. O regime binário da diferença sexual manda a gente fazer isso. É como se essa treta das apostas reunisse todos os problemas do mundo, escancarando, sabe, os problemas do mundo. E aí a gente não pode criticar alguém como essa Virgínia. Gente, assim, não há como elogiar. Sinto muito, Virgínia, mas, amiga, não tem sororidade com você. Não Porque tem. o que você está fazendo lá na ponta está matando pessoas. Sim. E ela, assim, a gente pode ficar aqui só falando das contradições, assim, tudo que ela vende é uma coisa que é inalcançável para todo mundo, né? Tipo assim, Isso. pós-parto, um corpo que ela atinge logo após o pós-parto. E eu lembro que teve uma vez, quando ela teve, eu acho que a segunda filha, que eu comecei a olhar, eu falei assim, gente, isso é tão perverso. A menina acabou de nascer e ela tá botando a hora que ela acorda, tipo, 11 da manhã. Então, tipo, deve ter sido o quê? 3 babás de noite. Você sabe, amigo, começo, os primeiros meses, é tipo assim, zumbi, entendeu? Isso. Então, tipo, Ninguém é dorme. absurdo. Tipo, Ninguém... assim, ninguém dorme. Então, e ela tava tendo, sei lá, 10, 12 horas de sono, entendeu? Colocando 3, 4 babás aí para poder cuidar das filhas. Quem é que tem isso no Brasil, gente? Não, Entendeu? e outra, né? Que referência de maternidade é essa? Exatamente, exatamente.